Quando você opera no espírito, o impossível deixa de ser limite. Antes de levantar voo, você precisa enxergar. O Espírito Santo abre seus olhos para ver além do presente, para visualizar o futuro que ele sonhou para você. Mas visão sem ação é apenas ilusão. É hora de operar o plano, de colocar em prática a fé que move céus e terra. E quando você decide caminhar no Espírito, Deus não apenas sustenta seus passos, Ele os eleva, Ele te leva mais alto. Voe, você operando no Espírito. 3 domingos que vão transformar sua jornada. Este é o tempo de voar. Bom dia, igreja! Que alegria estar aqui com vocês hoje. Meu nome é Hugo Viola, como o Bispo Márcio já mencionou, nós vamos aí para essa nova série de mensagens. Eu venho lá de São Paulo, de uma cidade que é quase um trava-línguas, Caraguatatuba. Então, o Bispo até o final aqui do dia vai conseguir. Caraguatatuba. Se você quiser falar mais fácil, Caraguá. Então, eu sou um dos pastores da igreja da cidade, atualmente lidero lá a igreja de Caraguatatuba, é uma cidade litorânea. Admito que não é tão bonito igual João Pessoa, né? Que é difícil competir aqui com o Nordeste, mas é realmente extraordinário que nós temos vivido lá. Sou casado com a Joyce, tenho meu filho Isaac, que tem 1 ano e 4 meses aí, e realmente tem sido um tempo sobrenatural que nós temos vivido lá em Caraguá. Estive aqui para nós ministrarmos juntos a respeito do Living on the Edge, que é um ministério que prepara igrejas, né? E nós tivemos a oportunidade aí de ministrar ontem sobre 160 pastores, e pela glória de Deus, Ele está agindo, fazendo e manifestando, e hoje Ele também vai falar ao seu coração, amém? Então, estamos aí na série Voe, você operando no Espírito. Na semana passada, nós tivemos a mensagem Visione o seu futuro, e hoje a mensagem é opere o seu plano. Mas antes de nós entrarmos na mensagem, eu gostaria de mais uma vez estar orando com você. Então, eu vou pedir para você fechar seus olhos, baixar sua cabeça, vamos juntos orar ao Senhor. Pai, graças te damos por essa manhã de domingo. Obrigado pelo privilégio de te adorar, de engrandecer o seu nome e de nos reunirmos como família. Pai, eu peço para que a tua presença agora venha inundar o nosso coração e que através da sua palavra nós sejamos profundamente ministrados a respeito do que o Senhor quer trabalhar em nossas vidas. Nós agradecemos, louvamos, exaltamos o seu nome aqui nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, opere o seu plano. Você acabou de ver aí o texto de Gênesis 41, falando a respeito da vida de José. A vida de José é um exemplo para todos nós. José é um exemplo extraordinário de perseverança, de fidelidade ao Senhor. Quando nós lemos a palavra de Deus, os princípios que estão ali fundamentados são para as nossas vidas. Não é apenas uma história extraordinária, é algo que toca o nosso coração. Então José sofreu muito ao longo da sua vida, né? José foi vendido pelos seus irmãos, José foi injustiçado por Potifar, quando a Potífera foi para cima dele, e ele fugiu dela, mas ainda assim, o Potifar não acreditou. Foi lançado na prisão, ajudou o copeiro, ajudou o padeiro, mas foi esquecido na prisão de novo. Até que nós chegamos a esse momento em que Faraó tem um sonho, aliás, 2 sonhos, que significam a mesma coisa, 7 anos de fartura e 7 anos de fome. Então José interpreta esse sonho. José traz uma direção para Faraó. E aí talvez, lendo uma história como essa, você possa pensar, ok, mas o que a minha vida tem a ver com José? O que a minha vida tem a ver com o Egito? O que a minha vida tem a ver com Faraó? O que eu tenho a ver com tudo isso? Tem a ver, sabe por quê? Porque o mesmo Deus que protegeu José quando foi vendido como escravo, é o Deus que protege você. O mesmo Deus que deu forças para que ele mantivesse o seu caráter ante a mulher de Potifar, é o Deus que também sustenta você. O mesmo Deus que levantou José de uma prisão onde ele havia sido esquecido, é o Deus que levanta você.
E não é pela sua força, não é pelos seus dons, tem tudo a ver com Ele. A sua vida é para a glória de Deus. Tudo que acontece conosco gera glória para Deus. Mesmo os momentos de injustiça, mesmo os momentos que nós somos atacados, mesmo os momentos de dificuldade, tudo isso nas mãos de Deus pode se tornar algo para a glória dEle. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. Então, a pergunta é: qual é o seu plano? Qual é o seu propósito? Pelo que você tem trabalhado na sua vida? José tinha um objetivo. Qual é o seu objetivo? Hugo, eu não sei. Não sei qual é o meu objetivo, estou perdido. Quer receber uma palavra profética aqui? Eu vou te dar uma palavra profética sobre o seu destino. Mateus 28:19. Ide por todo mundo, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos ordenei, e eis que estarei convosco até o fim dos tempos. Esse objetivo é geral. Todos nós temos a grande comissão. O objetivo de toda a criação é dar glória para Deus. Então eu não sei qual é o seu plano pessoal, mas eu sei qual é o seu chamado como filho de Deus, é manifestar o céu na terra. E a pergunta que eu quero te fazer hoje é: qual tem sido a sua atitude perante a este plano que já foi lhe dado por Deus? Afinal, Deus já te deu o sonho, Ele já te deu a revelação, está aqui nas Escrituras. Você já sabe qual é o sonho, você já sabe qual é a direção. Então, quais têm sido as suas atitudes ante a essa verdade? A verdade de que você precisa manifestar o Evangelho, a verdade de que você precisa dar glória para Deus, a verdade que todas as coisas cooperam para o bem. O que é que você tem feito na sua vida pessoal para que o reino de Deus avance? Porque nós precisamos de um plano, nós precisamos de uma direção. Afinal, Jesus nos salvou para que algo acontecesse por meio das nossas vidas. Algo que eu sempre digo para o pessoal em Caraguá: se o único objetivo de Jesus fosse nos salvar para irmos para o céu, no momento que você levantar a sua mão aqui, puf, já tinha sido arrebatado. Se esse fosse o único objetivo. Mas não, Ele morreu por nós e nos permitiu sermos templo do Espírito Santo e continuarmos a sua obra de propagação desta verdade. Portanto, se você recebeu a salvação, se você é um filho de Deus, o seu papel não é ficar sentado, o seu papel é ir em direção aos que precisam de vida. O Espírito Santo tem uma obra por meio da sua história. Você não foi salvo para ficar sentado e satisfeito, você foi salvo para gerar vida nas pessoas. Você foi salvo para gerar a realidade do céu na terra. Você foi salvo para entrar nessa batalha e fazer alguma coisa. Apenas sobreviver é muito pouco, gente. Nós não fomos salvos só para termos uma vida confortável. É muito pouco trabalhar, fazer uma poupança, você poder aposentar e ficar na frente da praia. Não, a nossa vida precisa ser mais do que isso. Nós precisamos viver além disso. As nossas preocupações têm que ser maiores do que essas. A nossa vida gera algo na eternidade. Nós não podemos nos contentar em viver uma vida que nos conforta só no nosso eu, só na nossa casa, só nos nossos filhos. Não, nós precisamos gerar glória para Deus. Então, mais uma vez eu te pergunto: qual tem sido o seu plano para gerar glória para Deus? É claro que nem todos serão pastores, nem todos serão evangelistas, nem todos serão missionários enviados a outro país, mas a verdade é que todos nós, como filhos de Deus, fomos chamados para gerar glória para Ele. Quando você é um bom advogado, você gera glória para Deus. Quando você é um bom empresário, você gera glória para Deus. Quando você é um bom pai, uma boa mãe, você gera glória para Deus. Tudo isso, tudo que fazemos para a glória de Deus. Mas tem mais. Tem um nível a mais de rendição. Tem um nível a mais de entrega. O que é que Deus já te pediu para fazer, que você ainda não fez? Qual é o último estágio para que você saia da terra e comece a voar com Jesus? Comece a ver tudo do alto, não de uma perspectiva humana, mas de uma perspectiva espiritual. Afinal, você é um ser espiritual vivendo uma breve experiência terrena. Você, em suma, é
alguém espiritual. Por isso as suas preocupações têm que ser espirituais. É claro que vamos trabalhar, é claro que vamos nos esforçar, é claro que nós vamos dar o nosso melhor no que fazemos. Mas isso não pode nos tirar o papel do avanço do reino, do plano de Deus por meio das nossas vidas, para que mais pessoas sejam impactadas. Afinal, quando nós somos fiéis a Deus, todas as pessoas à nossa volta colhem da nossa fidelidade. O fato de José ser fiel a Deus e ter discernimento trouxe alimento para o Egito. O fato de José ter uma vida com Deus sustentou toda a sua família. Família essa que ele tinha traído, seus irmãos que ele tinham vendido. Essas pessoas foram impactadas pela fidelidade da vida de José. Deixa eu te dizer uma coisa, o que Deus vai fazer na sua história vai impactar tantas pessoas, que até aqueles que um dia feriram você, injustiçaram você, vão ser abençoados pela sua vida. É assim que nós vivemos, porque o nosso modelo é esse, o modelo de Cristo, que enquanto estava sendo crucificado disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. A nossa vida precisa ser maior do que nós mesmos. O que nós fazemos precisa ser maior do que a nossa própria história. Nós precisamos entregar a nossa vida para que Jesus viva por meio de nós e muitas pessoas sejam impactadas através desse poder. Então, chegou a hora de você botar o seu plano em prática, o plano de levar o evangelho, o plano de dar glória para Deus, o plano de ser uma bênção, o plano de ser enviado. Chegou a hora de nós colocarmos isso em prática. Então, opere o seu plano, primeiro, planejando com sabedoria espiritual. Gênesis 41, 33. Procure agora o faraó, um homem criterioso e sábio. Quando o faraó tem um sonho, o copeiro se lembra, finalmente do José. E olha, tem um cara lá na cadeia, que ele é sábio. Tem um cara lá que desvendou o meu sonho. Por que o senhor não vai procurar ele? Por que o senhor não vai atrás dele? Ele é um homem espiritual. Você precisa ser alguém que tem uma referência por ser espiritual. Tem um discernimento espiritual. Tudo na sua vida precisa ser feito com discernimento espiritual. Todas as suas decisões precisam ser feitas através de discernimento pessoal, espiritual. Não tem como nós tomarmos decisões e depois da decisão você coloca Deus no meio. Deus, ajuda, socorro. Primeiro você coloca Deus e depois você toma a decisão. Porque nós temos a tendência de tomar o controle para nós. Então a gente vai, resolve, faz do nosso jeito, e aí quando dá tudo errado, Deus, por favor, age nessa situação. Nós precisamos de discernimento espiritual para termos boas decisões. Afinal, você está em uma missão. Não tem como você gastar recursos, investir recursos em algo que Jesus não pediu para que você investisse. Muitas vezes nós nos esquecemos que nós estamos numa batalha. Nós nos esquecemos que nós estamos numa guerra. Nós estamos aqui em missão, nós somos enviados por Jesus para cumprir o seu chamado. Então, numa guerra, nós não podemos gastar recursos de forma displicente. Nós precisamos ter discernimento nas nossas decisões, naquilo que nós fazemos, para onde vamos, o que compramos, o que vendemos, o que doamos. Nós precisamos de discernimento espiritual para tomar decisões. Afinal, quando José recebe o discernimento do sonho, ele tem uma direção, porque ele tem discernimento espiritual. Então, ele não apenas revela para o faraó o significado do sonho, ele diz: olha, isso vai acontecer. Então, o senhor vai fazer o seguinte, o senhor vai estocar a comida, para que nos próximos 7 anos, você possa ter comida para todo o Egito. José não tem apenas uma visão do significado, ele tem um plano prático para o que vai acontecer. Quando uma adversidade vem sobre a nossa vida, é a oportunidade perfeita para que a glória de Deus se manifeste. É a oportunidade para que todos vejam o discernimento espiritual sendo aplicado na sua história. Quando algo ruim acontece, é nesse momento que a sua vida espiritual precisa estar fortalecida, para que você tenha uma direção não humana, não racional, mas tenha uma direção totalmente espiritual.
O que impressiona aqui não é só a visão, mas a sabedoria para aplicar essa visão. José tem discernimento. Você precisa ter discernimento para tomar decisões pelo Espírito Santo. Nós, como igreja, fizemos uma mudança recentemente. Domingo passado, nós nos mudamos de prédio. E quando eu conto essa história para alguém racional demais, é loucura. Até para a gente que é espiritual, é loucura. Mas eu vou te contar. Nós saímos de um prédio, que nós pagamos R$4.500 de aluguel, para um prédio que nós vamos pagar R$45 mil de aluguel. Hugo, você já tem o suficiente para pagar isso? Não. Mas por que você foi? Porque Deus me disse para ir. Não foi do dia para a noite. Nós passamos por vários processos, várias oportunidades, que Deus claramente foi fechando as portas. E quando chegou nesse momento, Deus nos deu vários sinais que era a hora de tomar essa decisão. Então nós não tomamos ela por emoção. Nós não tomamos a decisão porque foi algo de momento. Nós tomamos através de uma decisão e um discernimento espiritual, ainda que não fizesse sentido racionalmente falando. Ainda que não fizesse sentido humanamente falando. Deixa eu te dizer algo aqui. Às vezes, Deus vai levar você a tomar decisões que não vão fazer sentido humanamente falando, mas que lá na frente vão gerar glória para Ele, porque vão dizer, só Deus poderia ter feito isso. Só Deus poderia ter agido dessa maneira. Só Deus poderia ter feito esse milagre. Porque humanamente falando, é impossível. Mas é justamente no impossível que a glória de Deus se manifesta. Nós somos igreja, não caminhamos pelo que vemos, mas caminhamos pelo que cremos. A fé é o que nos move. A fé que é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. É assim que a igreja caminha, por fé. E é assim que você tem que caminhar. Às vezes Deus vai te levar a tomar decisões que vão ser difíceis. Talvez momentos em que você vai ter que entregar coisas que são valiosas para você. Mas se tem uma direção de Deus, não hesite. Não hesite em entregar quando Deus pedir para entregar. Não hesite em tomar decisão quando Deus pedir para tomar decisão. Porque o Deus que envia é o Deus que sustenta. O Deus que fala, vai, é o Deus que fala, eu estou aqui. Não tenha medo, creia, tão somente creia. Opere seu plano, segundo, construindo com as pessoas certas. Gênesis 41:34. Estabeleça supervisores para recolher 1/5 da colheita. José rapidamente entendeu que não poderia realizar o seu plano sozinho. E aí nós temos uma das máximas da nossa igreja. Ninguém faz nada grande sozinho. Se faz sozinho, é porque não é grande. Você precisa de pessoas ao seu lado, que realmente entendam o propósito. E essas pessoas são a família da fé. Você precisa estar inserido na família da fé. E a família da fé não se resume a uma celebração como essa. A família da fé é aquela que está no hospital num momento difícil. A família da fé é aquela que você pode compartilhar um momento adverso. A família da fé é aquela que está no dia bom e está no dia mau. A família da fé é aquela que está realmente enraizada no seu coração. Você precisa das pessoas certas para realizar a vontade de Deus por meio da sua vida. Pessoas que tenham discernimento, pessoas que tenham liberdade para dizer, eu acho que isso não vai dar certo. Eu acho que você está errando nesse ponto. Eu acho que você precisa melhorar nessa área. Eu acho que você precisa crescer nessa área. Nós temos dificuldade de sermos confrontados, gente. Nós temos dificuldade de ouvir que precisamos crescer e melhorar. Mas você, filho de Deus, precisa dar liberdade para que algumas pessoas tenham esse nível de liberdade com você. Para te dizer quando está certo e quando não está. Para orar com você, interceder por você, mas te confrontar, se for necessário. Você precisa de pessoas ao seu lado. Você precisa fazer parte de algo maior do que você mesmo. Olha essa história que vocês vivem aqui como igreja. Essa comemoração de 2 anos da Marcha da Conquista. Isso aqui é resultado de família. Isso aqui é resultado de união. Isso aqui é resultado de um povo que entendeu que não caminha sozinho, mas que faz parte de algo maior. Nós somos família e a família se importa. Deixa eu falar algo para você que eu disse ontem para os pastores. Quando nós falamos a respeito de família, nós precisamos entender uma coisa: família serve.
Quem não serve é visita. A visita chega, janta, vai embora e não se importa com mais nada. Ela não se importa em lavar o prato, ela não se importa se o jantar foi caro, ela não se importa se a cama está desarrumada ou se o banheiro está sujo, porque é a visita. Mas quando nós somos família, nós perguntamos, quanto é que vai ficar isso aí? Quanto é que eu posso ajudar? Quer que eu leve o sorvete? Eu levo a carne? Você leva o arroz? Eu levo isso, você leva aquilo? Por quê? Isso é ser família. Quem vai lavar os pratos? O banheiro está sujo. Já comprou uma vasilha nova? O que você está precisando? Isso é ser família. Agora, quando nós chegamos no ambiente, aproveitamos, desfrutamos, levantamos e vamos embora, nós ainda não somos família. E a grande questão é, nós somos ou não somos filhos de Deus? Nós somos ou não somos família da fé? Se você é filho, você faz parte da família. Se você faz parte da família, você faz parte do trabalho. Algo, mas é só entregar? É aí que você se engana. Porque a família se doa, mas a família também recebe. Quem é família tem momentos de alegria juntos. Quem é família se envolve. Quem é família ganha. Quem é família está desfrutando de uma maneira que a visita nunca vai desfrutar, porque a família pode sentar no sofá, a família pode abrir a geladeira, a família tem liberdade, a família tem afago, a família tem carinho, a família tem ajuda, a família pode socorrer às 3 horas da manhã. Família é algo que nós precisamos ser como igreja. Família. Deixa eu te perguntar, tem alguém que pode socorrer você às 3 horas da manhã? Você tem liberdade com pessoas nesse ambiente para confessar os seus pecados, para dizer aquelas coisas que você não diz para mais ninguém? Porque você precisa caminhar com pessoas que você verdadeiramente confia, pessoas que vocês têm como família, não pessoas que você conhece superficialmente, que você pergunta se está tudo bem, você fala, está tudo certo. Não, pessoas que você realmente pode se abrir. Isso contribui para que o avanço do Evangelho aconteça também. Não adianta tentar fazer tudo sozinho. Não, eu faço, eu aconteço, eu consigo, deixa comigo. Não, você precisa de ajuda. Você precisa de alguém do seu lado. Você precisa de alguém orando por você. Você precisa fazer parte de algo maior do que você mesmo. O mundo está clamando por algo maior do que nós mesmos. Vim conversando com o pastor Luan a respeito disso. Como as ideologias políticas têm demonstrado isso com clareza. As pessoas anseiam por fazer parte de algo maior do que elas, e elas compram a direita, ou a esquerda, ou isso, ou aquilo, porque elas querem fazer parte de um time, elas querem fazer parte de algo maior do que elas mesmas, elas querem fazer parte de algo que vai além delas próprias. Por quê? Porque isso está no nosso coração. Nós nascemos com essa necessidade, a necessidade de sermos família, de vivermos em comunidade, de entregarmos o melhor uns para os outros, e quando nós não suprimos essa necessidade no anseio e no seio, aliás, da família espiritual, nós vamos preencher isso com outras coisas. Nós vamos preencher isso com política, ou com trabalho, ou com alguma outra coisa que vai tentar nos preencher esse vazio de fazer parte do corpo. Mas só existe um lugar no qual o seu coração vai ser totalmente satisfeito e os seus propósitos vão ser totalmente cumpridos. É no corpo de Cristo, onde Ele é o cabeça. Quem decide é Ele, não nós. Ele dá a direção, nós apenas obedecemos. O cabeça diz, pega. O cabeça diz, deixa. O cabeça diz, bebe a água. O cabeça diz, não bebe a água. Não é o corpo que decide, é o cabeça que decide. Mas qual é o problema com o corpo? É que às vezes a gente perde a linha. Então Deus diz para a mão, fecha. Para a boca, abre. Para a garganta, engole a água. Cada um tem uma função. Mas todos estão trabalhando para o mesmo objetivo, beber a água. Mas às vezes a mão diz, Deus me pediu para fechar. A boca diz, mas Deus me pediu para abrir. E aí o que acontece? Deus mandou fechar, não, Deus mandou abrir. Deus mandou fechar, Deus mandou abrir. Discussão, vou para um lado, você vai para o outro, não somos mais família. Cada um de nós tem um papel vital no corpo. E apesar desse papel muitas vezes ser diferente, isso não nos faz sermos
separados da família. Você tem divergências com pessoas aqui, como você tem na sua casa. Um gosta de uma cor, outro gosta de outra. Uma gosta disso, outra gosta daquilo. Mas isso não nos pode fazer nos separar da família. Você que tem irmão sabe disso. Já saiu no tapa com ele várias vezes. Isso te fez menos irmão? Não. Briga, xinga, bate. No final do dia vocês são irmãos. A igreja é a mesma coisa. Nós temos desavenças? Temos discordâncias? Temos, mas no final do dia, o que nos une é mais poderoso do que aquilo que nos separa. O sangue de Cristo é mais poderoso do que as nossas diferenças. Não permita que o inimigo coloque no seu coração essa desavença, para você ir embora. Ah não, eu desisto da igreja, eu desisto porque me magoaram, eu desisto porque falaram isso comigo, eu desisto porque ninguém me entende, eu vou embora dessa família. Deixa eu falar uma coisa para você, família é mais poderoso do que qualquer desavença. Não desista da família, não desista do corpo, não desista daquilo que Jesus entregou a nós, que é o privilégio de ser uma comunidade. O privilégio de ser um corpo só, o privilégio de cumprir os propósitos do cabeça na terra. Não perca isso, não perca. Seja maduro, abra mão quando precisar abrir mão, peça perdão quando precisar pedir perdão, mas não vá embora da família. A família precisa ser mais forte do que as suas desavenças. E último, opere o seu plano, entregando a sua melhor versão. Será que vamos achar alguém como esse homem? Em quem está o Espírito Divino? Gente, nós precisamos ser reconhecidos pela nossa excelência. Tudo que nós fazemos precisa ser excelente, porque você representa o próprio Deus. Você é um filho de Deus, você é um cristão, um pequeno cristão, onde você vai, a presença de Deus vai junto. Portanto, você carrega esse caráter. As pessoas precisam reconhecer uma excelência sobrenatural na sua vida. O que aquela mulher faz é sobrenatural. O que aquele homem faz é sobrenatural. Ele tem uma paciência, ele tem uma mansidão, ele tem uma excelência, ele faz tudo com tanto zelo. Nós precisamos ser reconhecidos por sermos os melhores na nossa área. Se é um funcionário, você tem que ser o melhor funcionário de todos. É o que chega mais cedo, é o que vai embora mais tarde, é o que trabalha com zelo, é o que é honesto, é o que é fiel. Porque é nessas oportunidades que nós demonstramos o caráter de Cristo. Por mais difícil que seja, eu sei que não é fácil, eu sei que tem patrão que é difícil, eu sei que tem colega de trabalho que é complicado, mas isso não pode nos dar a liberdade de desistirmos dele. Ah não, eu não aguento mais essa mulher, eu não aguento mais esse cara, eu não vou falar mais com ele, eu não vou falar mais com ela. Não, querido, permanece. Qual é o seu propósito? Qual é a sua promessa? Ganhar todas as pessoas para Jesus. Não é a visão da sua igreja? Da nossa igreja? Ganhar todas as pessoas para Jesus, até os complicadinhos, porque um dia você foi um complicadinho, mas alguém amou você, um dia alguém orou por você, um dia alguém insistiu com você, então agora é o seu papel, é a sua vida, é o seu propósito, ganhar todas as pessoas para Jesus. É difícil? É claro que é difícil, mas deixa eu falar uma coisa, a promessa tem o valor do processo. Todo esforço, dedicação, suor, dificuldades que você passa durante o processo, tornam a promessa ainda mais valiosa. Quando você alcançar aquilo que Deus colocou no seu coração, todos os dias de dificuldade vão ter valido a pena. Tudo que você colocou diante do Senhor, entregou diante do altar dele, vai gerar um valor ainda maior para a promessa, vai gerar um valor ainda maior para aquilo que Deus colocou no seu coração lá no passado. Gente, o que nos habilita a viver a promessa é o processo. Não tem como nós queremos pular o processo e irmos direto para o fim. Não, é o processo, é a caminhada que habilita você a viver o propósito com total plenitude. Vamos lá, você que tirou carta, o que te habilita? É aquele papel que você recebe do Detran? Quando ele chega na sua casa, você pega ele, pum, você recebe um download do céu e aprende a dirigir? Não é o papel que te habilita. O que te habilitou? Foram as aulas. Você fazer as aulas, repetir 1, 2, 3 mil vezes a baliza, até você aprender. O processo te ensinou. A carteira é só algo para representar esse processo. Mas às vezes nós temos uma promessa: Deus me disse que eu vou dirigir, então eu vou ficar sentado e vou esperar a carteira cair do céu. Não é assim que acontece. Se Deus te deu uma promessa,
Iniciou-se então um trabalho, um processo na sua vida que vai te habilitar a viver essa promessa, que vai te habilitar a viver esse propósito. As dificuldades são para nós oportunidade para crescermos. É isso que a palavra nos ensina. É isso que a própria Bíblia nos ensina. Nós temos que entender que as nossas dificuldades estão aí para gerar crescimento. Assim, nos gloriamos ainda mais nas nossas tribulações, porque a tribulação produz perseverança, a perseverança produz caráter aprovado, e o caráter aprovado produz a esperança, e a esperança não nos decepciona. Nada vai paralisar você, nada vai impedir você, porque os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão gerando para nós uma glória que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Essa é a promessa da igreja. Todas as dificuldades, todos os problemas não podem ser comparados com aquilo que Deus quer fazer por meio da sua vida, não podem ser comparados com o que Deus quer derramar na sua história. Querido, você veio aqui nessa manhã para ouvir de Deus, não para, não desiste, continua, pega o plano e fala: Deus me colocou neste lugar, então eu estou aqui para realizar. É isso. Você precisa acordar de manhã sim, acorda segunda-feira amanhã. Deus me levantou, eu não vou chegar no meu trabalho dizendo: ah, meu Deus, segunda-feira, mais um dia. Não, você já chacoalha segunda-feira, aleluia, estou de pé mais um dia. Fica aí, capeta, no seu canto, que hoje o negócio está feio. Vou para cima, porque você tem o Espírito Santo, você é templo do Espírito Santo, você não é um coitado, você não é alguém que está sofrendo, você não é alguém que está coagido, não, você tem o Espírito Santo do Deus vivo dentro de você. Em nome de Jesus, nós somos vasos sim, somos falhos, somos barro, aleluia. Somos falhos, mas nós carregamos um tesouro. Eu sou feio mesmo, eu sou problemático mesmo, mas o Espírito de Deus habita em mim. Gente, não dá para você ter baixa autoestima não, vai para cima. Eu sou feinho mesmo, mas o Espírito Santo habita em mim, acabou. Vai para cima. Você não pode ter desânimo nesta guerra. Você vai ser um chamariz do céu aonde você for, em nome de Jesus. Para nós encerrarmos aqui, porque eu já estourei meu tempo. Tem um livro que eu li uma vez, chama Um Dia por Vez. É um livro que você faz por 30 dias, lendo e fazendo alguns objetivos. E nesse livro, o autor é o Mark Batterson, ele conta uma história de um experimento que foi feito lá nos Estados Unidos, chama Biosphere. Nesse experimento, eles criaram um ambiente perfeito para que a natureza crescesse. Então eles fecharam um galpão, prepararam a temperatura, tudo maravilhosamente preparado para que a natureza pudesse crescer ali dentro. Só que eles perceberam um fenômeno: as árvores cresciam até determinado ponto e caíam. Todas as árvores cresciam, caíam, cresciam e caíam. E eles começaram a fazer estudos a respeito disso. E sabe qual que foi a conclusão que eles chegaram? Que aquele ambiente não proporcionava tempestade, variação de temperatura e nem desafios naturais. E quando isso não acontece, a árvore não vê necessidade de crescer raiz. E porque ela não cria raiz, ela cresce e não sustenta o próprio peso e cai. Portanto, são as intempéries, as tempestades que formam a raiz na árvore para ela permanecer de pé. Eu sei que a vida não é fácil, o mundo jaz no maligno, mas todas as dificuldades que você viveu na sua vida geraram para você uma raiz profunda, que vão fazer você permanecer diante de qualquer adversidade, para que você gere glória para Deus, para que esta vida que você vive valha verdadeiramente a pena. Todas as dificuldades foram oportunidades para que Deus gerasse em você maturidade. Todas as dificuldades foram oportunidades para Deus gerar em você maturidade. Você hoje é um filho maduro, porque a vida é difícil. Eu sei que quando é criança, você quer acordar tarde, quer comer chocolate, você não quer comer salada, você não quer escovar o dente, mas você quando cresce entende que precisa acordar cedo, precisa tomar banho, precisa comer salada, precisa fazer academia, e não é fácil, não é, mas você tem maturidade para entender que isso é necessário. Chegou a hora de você entender qual é o preço que eu tenho que pagar, qual é o preço da minha maturidade para que eu seja um filho maduro de Jesus.
para que eu seja um discípulo de Jesus, para que eu seja alguém que transforma os ambientes, não alguém que simplesmente toma leite, mas alguém que come alimento sólido. O que é que nós temos que fazer para que Jesus use a nossa vida mais poderosamente? Qual é a entrega que nós temos que fazer hoje, para que os planos de Deus fluam por meio da nossa vida? O que é que a gente vai colocar no altar dele, que vai gerar glória para ele? Tudo que você planta no céu gera frutos para a eternidade. Os nossos trabalhos aqui na terra geram frutos passageiros, geram coisas que o ladrão rouba, que a traça corrói. Mas aquilo que nós entregamos nas mãos do Senhor, isso é verdadeiramente eterno. Ore, peça para que o Espírito Santo dê discernimento para você nessa manhã, para você entender qual é o preço a ser pago. José pagou um preço. José foi fiel. José não caiu na armadilha da mulher de Potifar. José permaneceu sendo excelente mesmo na prisão. E foi um excelente governador da maior nação da sua época, porque era forte o suficiente para ter aguentado todas as pressões. Ele nunca seria um governador tão forte e resiliente se ele não tivesse passado por tudo que ele passou. As dificuldades vão gerar para você resiliência. O que Deus vai fazer na sua história vai gerar glória para Ele. José precisou perdoar. José precisou abrir mão de si mesmo. Às vezes, a nossa maior dificuldade não é se esforçar, não é trabalhar, mas é abrir mão de nós mesmos. Mas é perdoar as pessoas que não merecem perdão. Abrir mão daquilo que é um direito nosso. Eu sei que é difícil, mas o convite do Evangelho é esse. Já não sou eu quem vive, Cristo vive em mim. É Cristo que vive em você. Ele vai te capacitar a perdoar, a amar, a se entregar e a fazer o melhor. Não o seu melhor, o melhor dele. Que sejamos como Cristo, que não considerou que ser igual a Deus era algo que ele devia se apegar, mas tornando-se homem, foi servo e obediente até a morte, e morte de cruz. O auge da maturidade é abrir mão de direitos em prol dos outros. Jesus tinha e tem o direito de ser rei sobre tudo, mas ele se fez servo por mim e por você. Às vezes Deus vai te pedir para abrir mão de direitos seus, para que outras pessoas recebam o amor de Jesus. Momentos lícitos seus, para que outras pessoas recebam o amor de Jesus. Você está aqui no domingo, você podia estar na praia, em qualquer outro lugar, mas você abriu mão disso para receber mais do céu. Esteja atento amanhã no seu trabalho, na terça-feira no seu bairro, na quarta-feira na sua faculdade. O que é que Deus vai te pedir? Quais direitos você vai abrir mão para que alguém seja alcançado por Jesus? Fique de pé no seu lugar. Essa manhã eu quero orar por você, para que você entregue totalmente ao Senhor e nada mais te importe. Nada mais te importe. A presença de Deus é a coisa mais preciosa que nós temos. Não é o que Ele pode fazer, é quem Ele é. O nosso foco não é a bênção, é o Deus da bênção. Quando nós focamos na bênção, nós morremos no deserto. O povo de Israel não entra na terra, não é porque era difícil, não é porque tinha areia, não é porque faltava comida. Eles não entram na terra porque eles trocam a presença pela terra. Eles trocam o Deus da bênção pela bênção. Em nome de Jesus, você não troque a presença de Deus por mais nada. Nós vamos agora ter um momento de louvor. Eu quero que você feche seus olhos e peça para que o Espírito Santo traga agora à sua mente, ao seu coração, aquilo que precisa ser entregue no altar dele. Ore agora ao Senhor.